Então a gente cresceu ouvindo que os anjos queriam pregar. Os anjos, Pai do Senhor, meu pastor Alex, Vitória, os anjos não quiseram pregar. Quer ver? Vamos ver na Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Vamos no 10 primeiro, para a gente entender o contexto. Se a gente for procurar uma desculpa, tem um montão para a gente não vir para a IBD, não é verdade? Tem demandas, tem a tirania do urgente, e se você entrar no mundo de Marta, tu perde a aula. É igual nos dias de Maria e Marta. Marta foi para os pés de Jesus aprender. Maria foi para a cozinha. E aí, Marta está comendo já o alimento, ela ainda está preparando o alimento. Só que Maria já está comendo o alimento aos pés de Jesus. Aí Marta, se preocupando que ninguém elogia a comida dela, falou: Jesus, não te importa que eu esteja trabalhando aqui e Maria não me ajuda? Aí Jesus falou: fica tranquila, para com essa correria. E falou que ela estava afadigada, estressada e ansiosa. Ainda tomou um puxão de orelha de Jesus ainda. Aí Jesus falou: Maria escolheu a melhor parte, porque enquanto ela está preparando o alimento, Maria já está comendo o alimento que vem do alto, o alimento que vem do céu. Tem que falar isso aqui. Marta está preocupada em alimentar o corpo, mas Maria está preocupada em alimentar a alma. Maria entende que a prioridade primeiro não é abrir celular, é abrir a Bíblia. Ih, rapaz, vai dar problema, hein? Está entendendo, irmãos? Maria entende que buscar o reino de Deus deve ser e tem que ser prioridade. Por quê? Porque se não tiver estrutura aqui, qualquer coisa me vence. Se a minha estrutura espiritual não estiver nutrida daquilo que vem do alto, qualquer coisa me estressa e me tira da presença de Deus. Posso resumir? Eu sei quem eu sou sem a unção do Espírito Santo. Você sabe quem é você sem Deus? Você sabe quem é você sem Jesus? É igual cortar unha. Se não cortar, cresce. Se não se aproximar de Deus, os pecados começam a crescer. O eu começa a falar. A sua estrutura espiritual é o que te mantém de pé, não é a estrutura física. Epa! Você está achando que você veio aqui hoje porque você está saudável fisicamente, né? Não, é porque você está saudável espiritualmente. O que te traz para a presença, o que te mantém de pé, é a estrutura que você está construindo com Deus, que é a estrutura espiritual. Amém? Acharam aí o texto? Que os anjos queriam pregar o evangelho. Já ouviram, pastor? Ouvimos muito isso. Irmão, a gente tem que pregar. Os anjos queriam pregar o evangelho. Os anjos não queriam pregar o evangelho. 1 Pedro 1,10. Da qual salvação, está falando de salvação, inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Quem está dizendo? A salvação não é coisa de hoje. É coisa que nasceu no coração de Deus desde a fundação do mundo. E os profetas vieram trabalhando isso, essa ideia, que um dia Deus levantaria um redentor. Amém? Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles iniciava anteriormente testificando os sofrimentos que a glória havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Ou seja, os profetas profetizaram sobre a salvação, mas eles não sabiam, não tinham acesso quando isso iria acontecer. Amém? Porque a missão deles era profetizar, mas o dia que isso aconteceria, quando Cristo viria salvar, eles não sabiam. É igual a volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ninguém sabe. A gente profetiza, a palavra profetiza, a gente crê, mas a gente não sabe. Eles também não sabiam, mas o fato deles não saberem não os afastou da presença de Deus. Porque eles entendiam, a gente não sabe o dia, mas a gente sabe de uma coisa, a gente tem que estar de pé. Eu não sei o dia que Jesus vem, mas eu sei de uma coisa, a minha vida tem que estar no altar. A minha vida tem que estar na presença do Senhor. O fato de eu não saber e não entender algumas coisas não é motivo para eu me afastar dos caminhos do Senhor. Amém? Por quê? Porque o mais importante eu sei que Ele vem.
Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele cuida de mim. Então, aquilo que eu não entendo, eu descanso em Deus e entrego na mão dEle. Estão entendendo, irmãos? É isso que os profetas faziam. Não sei que dia Jesus vem, não sei quando o Machia, que no hebraico é Marchia, né? No hebraico quer dizer ungido, não sei quando o ungido vem, Yeshua HaMashia, que era Jesus ou Messias. Eu não sei quando ele vem, porque Jesus não era chamado de Jesus, era chamado de Machia, ou ungido. Quando é que o ungido vai vir? Eles não sabiam, mas eles sabiam de uma coisa: isso não é motivo para a gente se desviar, isso não é motivo para eu me afastar, porque até quando eu não estou entendendo, Deus está no controle, ó. Está entendendo, irmãos? Até quando eu não compreendo as coisas que estão vindo sobre mim, isso não é desculpa para eu dizer, Deus perdeu o controle da situação. Se Deus governa o universo, não pode governar uma vida? Não pode governar a sua vida? Se Deus não perde o controle da história, vai perder o controle da sua história? Não. Não perde o controle. Enquanto a minha vida estiver na mão de Deus, eu só descanso. Peço força a Deus para enfrentar as batalhas. Porque não é pelo fato de eu ter Deus na minha vida que a tempestade não vai me assolar. Então quer dizer que ser cristão agora é ser protegido numa redoma de vidro. Esse é um outro evangelho, ok? Não é o evangelho de Jesus Cristo. A minha guerra aqui contra o inferno é pregar o evangelho de Jesus Cristo nessa igreja. Não só minha, a guerra não, é guerra nossa. É guerra nossa. Amém? É a gente lutar contra um montão de coisa, de heresia que quer entrar dentro da igreja todos os dias. Montão de cultura, de costumes, de mundanismo que quer entrar dentro da igreja. E não é só dentro da igreja não, está dentro da sua casa também. Quer entrar dentro da sua casa, dentro da sua família. Você tem que ser a peneira de Deus para deixar passar só o que edifica. Tem hora que tem que mudar de canal mesmo. Tem hora que tem que passar, ignorar aquela imagem no celular, aquela informação. Tem hora. É isso aí. É guerra. É o Espírito Santo que faz você discernir o que vem para te matar, o que vem para te destruir. Ó, aqui. Versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aqui não está dizendo que os anjos desejam pregar. Está escrito isso aqui, irmãos? A não ser na tua versão, tá? Eu não sei na versão dos irmãos. Mas na minha versão não está escrito pregar. Está escrito atentar. Ok? Ou seja, a salvação é algo tão profundo, que revela tanto o amor de Deus, que os anjos estão interessados em entender sobre a salvação e não pregar o evangelho. Por que os anjos não estão interessados em pregar o evangelho? Primeiro ponto, porque eles não têm vontade própria. Eles estão à disposição de Deus e eles não vão confrontar a vontade de Deus. Segundo, Jesus não veio salvar anjo, Jesus veio salvar o Hamilton, veio salvar o Ed, o Carlos, a Selena, a Stephanie, a igreja. Está entendendo, irmãos? Então, se Jesus não veio, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O propósito foi salvar quem? O mundo, e não os anjos. Se os anjos não são objetos de salvação, como é que eles vão falar? Aceita Jesus, porque ele também me salvou. Não, não. Não aconteceu isso com os anjos. Está entendendo, irmãos? Então os anjos, pode jogar esse mito por terra, que a gente crescemos ouvindo isso.
Os anjos não desejaram pregar, eles desejaram atentar. Quando o assunto era salvação, eles deram importância a esse assunto. O homem não deu importância, muitos homens não deram importância, mas os anjos deram importância à salvação. Amém? Mais uma dúvida tirada aqui na EBD. Já falei que anjo não tem asa, e agora eu falei que anjos não quiseram pregar o evangelho. Quem tem que querer pregar o evangelho, salvação não é de interesse dos anjos, mas eles querem atentar. Salvação é do interesse dos homens, mas tem homens que não querem atentar. A salvação é algo tão importante que os anjos desejaram atentar para o assunto. Deram atenção para o assunto. Só que os homens que não entendem, não dão atenção para o assunto. Os anjos estão dizendo para a gente, estão pregando para a gente da seguinte forma, estão nos ensinando uma lição. A salvação é tão importante que a gente atentamos para esse assunto. É um assunto que movimentou o céu, só que não movimenta a terra de muita gente. Mas eu louvo a Deus, que não é todo mundo que deu as costas para a salvação. Um exemplo disso é sua presença aqui hoje. Amém? Então, esteja atento à salvação. Não perca o foco da salvação. Não perca o foco do céu. Porque isso, irmãos, é um assunto de muita importância. Sabe por que a salvação é de muita importância? Porque ela está definindo o seu futuro. E muito mais do que definir o seu futuro, ela define o seu destino. Então, olha só, uma coisa que define o meu destino é importante ou não é, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Opa, pensei que não era importante para você, eu sei que é. Está entendendo? Se define o meu destino, então, opa, calma aí. Não perco, não, igual Nabote. A vinha define o destino da família dele. Se vender, fica pobre. Se vender, vai ficar na dependência dos outros. Por quê? Se tratava de uma herança. Salvação também é herança. Herança. Salvação é herança. Por que a salvação é herança? Porque assim, geralmente a herança é passar de pai para filho, não é? O que o filho fez para conquistar aquela herança? Fez nada. Quem fez foi o pai. O que o filho tem que fazer? Só conservar. O que você fez para ser salvo? Você carregou cruz? Você venceu todas as propostas do diabo e não pecou, foi santo do começo ao fim? Não, quem fez isso foi Jesus. Nós só recebemos a herança.